Pessoal, vamos cantar hino? Abre aí o hino 26. Ô, louco, sério mesmo? Hino de número 26. Nossa, esse microfone na minha frente aqui, hein? Pode tirar. É hoje. Pode tirar. Não, eu quero cantar nele. Você vai cantar no microfone? Eu vou. Ah, vai espantar o povo da live. Hino 26. A formosa... 26 é Senhor meu Deus. É isso, né? É isso aí. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado dos grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertando sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Quando a gente está tocando hino e a gente esquece um pouco das estrofes, para a gente lembrar, a gente olha na boca de vocês quando vocês estão cantando, né? Agora fica difícil. Agora não dá. Vamos orar mais uma vez? A gente podia separar um momento de oração agora para interceder pela Silvana e também, talvez estava até nos planos da Wesmara, eu adiantei um pouco, mas vamos orar para que Deus possa estar visitando a Silvana, visitando a família dela, para que possa estar preparando seus corações, dando força, dando fé, sabendo que Deus pode surpreender até mesmo a equipe médica, mas também, se a vontade do Senhor é que a leve para habitar e que ela ganhe a coroa da vida, tanto que ela almeja, como nós almejamos, seja feita a vontade de Deus. Orar pelo Vilela, pelo Yuri. Tá com Covid também. O Yuri qual? O da Amanda.
Ué, mas ele não foi lá no casamento do Thiago? O Diogo falou que foi lá no Diogo e falou agora. Caraca. Tá com Covid. Orar pelo Vilela. A família do Vilela também toda, né? Mas o Vilela foi internado hoje. Ah, ele foi internado? Foi. A família dele tá bem. Orar pelo Vilela, pela família, pelo Yuri, pela Silvana, pela família da Silvana. Vamos orar. Aí depois de um tempo, Mateus, você ora pra gente? Amém. Então se verá? Vamos cantar? Pesquisa aí. Então se verá. Então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém, acabou. Esse aí, o Esmara? Pronto. Ele estava empolgado aqui. Quase que emendou outra aqui. Tá bom. Sai fora, Levan! Tá querendo me dificultar a vida aí, né? Ah, vocês estão me ouvindo, não? Amém. Nossa, peraí, tá muito alto. Não tô acostumada com isso não gostei não. Eu posso tirar a máscara, será? Pode, né? Eu já tô vacinada, tá bom, querido? Professora do estado do Mato Grosso aqui. Demora um tempo. Mas eu já tô abraçando as pessoas. Nossa, não posso... Tá gravando? Sério, velho? Sério? Não, eu não quero. Não. Nossa, sério. Eu quero dizer que eu amo o ministério de vocês, mas hoje não precisava. Criando provas concretas contra a minha pessoa, né? Porque hoje a pior pessoa que podia falar vai falar pra vocês. Mas tá bom, né, gente? É isso aí. Vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses, né? Hoje não tem apresentação de ninguém. Hoje... Toma aí, eu vou falar algumas coisas que estão na minha cabeça aí. Tomara que Deus fale com vocês também. Colossenses, capítulo 1. Vamos lá. Eu não sou, tipo, o nível dessa galera, não, mas... Tem umas coisas que estão me incomodando faz um tempo. Então achei que era bom compartilhar, assim, passar a coceira para outras pessoas, sabe?
Sabe aquele negócio? Deixar outras pessoas com a pulga atrás da orelha, igual eu estou. Deixa aí Colossenses. É Colossenses? Colossenses, nossa, essa luz. Colossenses capítulo 1, deixa aí aberto. Antes da gente ler, eu queria orar de novo, tá? Foi muito bem lembrado, Adam, orar pela Silvana, sim, era um dos planos. Vamos orar agora. Nunca é pouco, né? Nunca é muito, aliás. Nunca é muito orar. Eu sei que a gente já orou bastante, já teve 2 momentos, mas eu acho que vale a pena mais um. Tá? Vou orar. Senhor Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua presença, porque o Senhor nos traz aqui, ó Deus, para cultuarmos com pessoas, ó Pai, que são os nossos irmãos em Cristo. Isso para nós é uma dádiva, Deus, grande demais, um presente maravilhoso, ó Deus. Poder, ó Pai, compartilhar da fé e da amizade das pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, ó Deus, que nós podemos chamar de irmãos, que nos fazem parte do corpo, ó Deus, de Cristo aqui. O Senhor nos dá essa oportunidade de termos o culto de forma presencial. O Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos próximos uns aos outros, de poder cantar músicas, Deus, que falam tanto ao nosso coração, músicas que às vezes são esquecidas, mas que trazem uma mensagem muito pertinente e sempre nos levam de volta à tua verdadeira cruz, ó Deus, que já falaram com tantas pessoas, que já marcaram a história de tanta gente, e hoje nós temos essa oportunidade, ó Pai, mais uma vez de cantar esses louvores, de ouvir a tua palavra, ó Deus, e eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja a incomodar o coração de cada um aqui, ó Deus, que o Senhor esteja a trabalhar, ó Deus, na vida das pessoas que estão aqui, que elas se sintam realmente confrontadas, Pai, assim como o Senhor tem me confrontado com a palavra, assim como o Senhor tem me confrontado, ó Deus, na leitura bíblica, e eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja a falar, o Senhor diretamente com cada um aqui, que não seja nada vindo do meu coração obscuro e pecador, ó Deus, e tão cheio de coisas ruins, afundado no lamaçal do pecado, mas que seja realmente a sua mão soberana, transcendendo e transpondo, ó Deus, todas as barreiras que as limitações humanas venham nos impor, ó Pai. Nós agradecemos a oportunidade, pedimos, ó Deus, que o Senhor se faça presente na nossa vida, não só aqui hoje, ó Deus, mas para que em tudo, ó Pai, nós saiamos realmente incomodados e dispostos, Deus, a viver, ó, o teu evangelho nas mínimas coisas do nosso dia. Que nós saiamos daqui, ó Deus, dispostos a nos lembrar, ó Deus, do tamanho do sacrifício na cruz, ó Pai, por cada um de nós, nas menores coisas que nós estivemos fazendo, ó Deus, para lidar com as pessoas mais irritantes que possam aparecer no nosso dia, ó Deus, que nós possamos aplicar o teu evangelho nas mínimas coisas da nossa vida, ó Pai. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E eu te agradeço porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, então, né, vou fazer uma contextualização aqui. Me corrija se eu estiver errado aí, por favor, os mais teólogos na roda. Mas Colossenses, ele foi uma carta escrita para a igreja da cidade de Colossos, por Paulo, certo? Num tempo em que algumas heresias estavam sendo patenteadas, desenvolvidas ali, vivenciadas por aquela igreja. Heresias do tipo que aquela igreja tinha o costume de adorar anjos, entidades celestiais. A igreja de Colossenses também estava começando ali como que eu posso dizer, a estabelecer um relacionamento, a namorar os conceitos do gnosticismo. Não vou me aprofundar nesses detalhes, porque eu sou de exatas, eu não sei nada dessas coisas. Mas o gnosticismo, ele traz aquela ideia assim, de que o conhecimento de Deus ele está mais voltado a si mesmo, né? Você cada vez olhar mais para si, se conhecer, aí sim você vai encontrar a verdadeira plenitude do conhecimento de Deus. É mais ou menos isso que prega, e é uma ideia que hoje em dia ainda é muito difundida, né? Existe uma linha dessa religião hoje em dia também, e no começo do século I, essa carta foi escrita, estava começando a difundir essas ideias também, né? Tinha uma busca, assim, por tentar entender a divindade do ser, entender para onde a gente vai, o porquê que a gente existe, né? Tinha essa discussão aí e muitas ideias, religiões paralelas surgiram na mesma época que essa carta foi desenvolvida lá no século I, quando o cristianismo, né, estava tomando seus pontapés iniciais.
E tinha outras heresias sendo praticadas pela igreja também. Eles eram muito legalistas, no sentido de achavam que era necessário cumprir muitas obrigações e muitas regras e muitas coisas. Não tocar, não fazer, não falar. E isso que era o propósito da existência. Era assim que eles adoravam a Deus, assim que eles estavam mais perto do coração de Deus. E é mais ou menos esse o contexto, tá? Tem muitas preciosidades, eu não me afundei, não precisei fazer um curso de teologia para falar essas coisas, mas sabe aqueles textinhos que vêm iniciais antes do livro lá, que fala autor, data, século, não sei o quê? São textos muito preciosos. Se vocês não têm o costume de ler, fica a minha dica aí, para vocês derem uma afundada nesses textos, assim, eu acho que sempre enriquecem muito, né, a contextualização da carta. E aí eu queria, assim, que a minha vontade era de falar de todo o texto, sabe? Toda a carta, porque tem muitas preciosidades mesmo. Mas eu não consegui ir estudando, sabe? Pensando, nossa, eu quero falar alguma coisa em Colossenses, tá? Eu quero passar os 4 capítulos lá, rapidinho. Não dá, gente. Eu não consegui passar do capítulo 1, sabe? Mas eu queria que a gente lesse o versículo 9. Se alguém que encontrou Colossenses 1, leia o 9 aí, por favor. Certo. Alguém tem uma outra versão? Tem. Pode ler. Aí sim. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Certo. Paulo que está dizendo isso, né, para introduzir a carta ali, falando, se apresentando para o povo, falando que eles têm orado pela vida da igreja e tal. E aí ele dá essas instruções aí, né, e fala no final do versículo 9, ele quer que o povo de Colossos seja cheio, segundo a minha versão NVI, que é igual a do Ada, seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí eu pergunto, o que será que é isso que ele quis dizer, assim? Esse texto, o livro de Colossenses fala muitas coisas sobre plenitude de conhecimento, tem um texto preciosíssimo aí, todo mundo conhece mais à frente. Mas o que é que Paulo queria quando ele diz isso? Eu quero que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que é isso? Ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. É tipo desvendar tudo que se passa dentro do coração de Deus. Acho que é entender que Deus tem um conhecimento de tudo. Tipo, acho que não é nem questão de... Não, obrigada, não quero não. Sem palavras, então. Ah, tá. Não, pode continuar, pessoal. Eu acho que a gente tem que primeiro definir que vontade que é. De que vontade que a gente está falando? Porque existem algumas diferenças na vontade. Nas escrituras nós vemos diferentes tipos de vontade. Aqui eu acho que no caso é a vontade revelada. Certo, vontade revelada. Também, assim, você continua lendo o versículo, né? No versículo 10, ele fala assim, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, né? Para o seu inteiro agrado. Então, esse conhecimento que acho que Paulo tem vontade que as pessoas tenham é o conhecimento mesmo da palavra e o preenchimento dos frutos do Espírito Santo, né? Que faz com que a gente age de acordo com a vontade de Deus. Tá, acabou a pregação, vamos embora. Amém. É isso aí, passa a oferta aqui depois no final. Gente, eu queria que vocês ficassem se martirizando mais aí no versículo 9, sabe? Nossa, eu acho que você estava falando assim, né? O conhecimento de Deus, que Deus tem todas as coisas. Será que Paulo está dizendo que ele queria que as pessoas conhecessem o coração de Deus como ele o é inteiramente? Tipo, ter todo o conhecimento que Deus tem, né? A gente sabe que não é isso, né? São perguntas meio óbvias, eu sei. Mas quando a gente fala dessa questão de vontade de Deus, eu só vou fazer um parêntese aqui nesse assunto, eu não quero me aprofundar nisso, porque é um assunto que eu gosto também. Mas vocês lembram de como era no Antigo Testamento para se descobrir a vontade de Deus?
tinha o Urim e o Tumim. Eu também não vou me aprofundar muito nessas coisas, porque eu não sou a conhecedora do Antigo Testamento ao pé da letra, mas né, isso dá pra gente falar, né? Urim e o Tumim. Quando vocês leem lá, porque eu sei que todo mundo lê aqui e sofre igual eu sofro, né, para entender o Velho Testamento, é muito difícil, eu sei. Mas quando Deus precisava trazer alguma mensagem, quando o povo precisava tomar alguma decisão, geralmente tem uma parte da história que eles recorriam aos sacerdotes, e Urim e o Tumim eram tipo duas pedras ou duas varetas que ficavam ali no colete sacerdotal ali do sacerdote. E aí, no momento de tomar a decisão, eles meio que jogavam essas pedras lá. Se saísse a preta, não era para ir. Se saísse a branca, era para ir. Era tipo isso, o lado da pedra. Era uma coisa assim, sabe? Eu acho que deu para, pelo menos, visualizar como que era. Era uma maneira de Deus revelar a sua vontade para o povo, né? Aí, depois, passou um tempo, né? Deus começou a revelar a sua vontade através dos profetas. A gente sabe que era uma relação ali exclusiva, depois que Cristo veio, morreu, que nós temos esse acesso completo à presença de Deus, completo. Mas os profetas eram uma maneira de Deus revelar a sua vontade. E aí, depois, com o passar do tempo, né? Aí o Adam já entrou no conceito teológico da coisa, que é a vontade revelada e a vontade que não é revelada de Deus. A vontade revelada de Deus para nós é a Bíblia, né? É uma maneira, sim, de Deus expressar a sua vontade. E daria para falar, tipo, um estudo inteiro só sobre vontade de Deus. E aí, assim, quando eu li esse versículo 9, eu fiquei pensando, antes de chegar no 10, eu fiquei pensando, o que Paulo queria? Será que ele queria que as pessoas conhecessem a vontade de Deus com plenitude? Porque é uma coisa fácil de se fazer para você hoje. Pensa, quantas vezes você já orou perguntando, Deus, revela a sua vontade para mim, para eu tomar essa decisão? É uma coisa simples que a gente consegue fazer com naturalidade, tranquilidade. Eu orei e aí depois, no outro dia, eu já decidi que eu queria ser engenheira civil. Não é fácil, é difícil, muito difícil. Não é assim que as coisas acontecem, né? Parece que, na verdade, sempre é contra a nossa vontade, tem esse pensamento. Sim, pode crer, com certeza. O próximo estudo pode ser isso. Por que a vontade de Deus é tão contra a nossa? Acho que a gente vai falar um pouco sobre. Mas o que eu queria dizer, assim, era que essa vontade de Deus, essa plenitude do conhecimento da vontade de Deus, já entra lá no versículo 10. Mesmo que a gente não entenda como Deus pensa, em toda a plenitude e detenha todo o conhecimento que Deus tem, nós nunca teremos isso, né? Até porque isso que o difere de um ser espiritual superior de nós, meros mortais, criação, criador e criação. Aqui, nós nunca o teremos, esse conhecimento todo. Nós conseguimos descobrir a vontade revelada de Deus para tomar as nossas decisões ordinárias aqui no dia a dia, através da Bíblia, através da vida em comunidade, através de súplicas, orações. Deus, ele meio que escancara as coisas, mas a gente não gosta de ouvir, né? E não é do jeito que a gente queria ouvir. Tem isso também. Mas o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, para mim, o que eu enxergo assim, e o que o meu comentário bíblico aqui também me leva a crer, e é o que Deus tem incomodado o meu coração nos últimos tempos, é o que vem falando no versículo 10 ao 14. Será que a gente consegue ler alternadamente os versículos 10 até o 14, cada um lê um aí, aleatoriamente? Do 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 11. Sendo fortalecidos como todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Quem temos a redenção do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Certo, isso aí. Principalmente no começo desse versículo 10, que ele responde, né? Ele continua ali a linha de raciocínio, né? Ele deseja que o povo tenha o pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí o versículo 10, as primeiras palavras dizem o seguinte: e isso
para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força de sua glória. Pai, continua, né? Mas, principalmente essas primeiras palavras do versículo 10. Ele fala para viver de maneira digna, em tudo possa agradar a Deus, segundo aqui a minha versão, né? Frutificando em toda boa obra. Por que será que Paulo deseja que a igreja de Colosso conheça o pleno conhecimento de Deus, né? Entenda a vontade de Deus, seja desvendado esses mistérios, e aí ele vem e fala sobre coisas aplicáveis, como se a interpretação que eu tenho, né? O que eu enxergo assim, é como se ele quisesse que o conhecimento de Deus que as pessoas adquirem seja transmitido, seja transposto na maneira com que elas vivem. E esse é o resumo do Evangelho, né? É a gente ler aqui, entender e aplicar, exatamente, e viver. E muitas vezes a gente não faz isso. E é isso que, sabe, que Deus tem me puxado assim pelo calcanhar, pela orelha, por tudo, sabe? É o que eu tenho me sentido mais incomodado. O que a gente faz com aquilo que Deus revela para nós, né? Muitas vezes a gente, a gente estuda a Bíblia e a gente está aqui junto e a gente canta e vive a nossa vida em comunidade, mas parece que para por aqui. Parece que a gente pega esse conhecimento da vontade de Deus e ou ele se limita a uma situação, ou ele se limita aqui à vida na igreja, eu estar aqui com a minha Bíblia na mão, ou ele se limita ao meu próprio favor. Ou eu uso esse conhecimento da vontade de Deus para os meus próprios interesses, para os meus próprios fins, e eu esqueço essas primeiras palavras do versículo 10, que ele diz que todas as coisas, elas colaborem para que nós vivamos de maneira digna, em tudo nós possamos agradar a Deus. Viver e em tudo agradar a Deus. E é bem isso que tem me incomodado. E pensando nesse aspecto assim, do que é viver e o que é fazer tudo para agradar a Deus. Nossa, parece que quando eu falo em voz alta, assim, parece que é aquele texto mais mastigado, que a gente está tão cansado de ouvir. O que é viver para agradar a Deus? O que é fazer tudo para a glória de Deus? Quer comer, quer beber, só faz tudo para a glória de Deus. Parece que todo mundo já ouviu tanto isso, tantas vezes. Mas, não sei, eu tenho me sentido incomodada de uma maneira diferente sobre esse texto, sabe? Sobre essa linha de pensamento. E aí, eu penso hoje em dia. Guarda aí, né? Viver para a glória de Deus, fazer tudo para agradar a Deus, tal, é uma coisa assim, parece que é meio rotineira. Mas pensa hoje em dia, assim, como que a gente vive no mundo fora em relação a, por exemplo, trabalho. Vou falar de mim, né? Eu trabalho, estou estudando, estou tentando fazer um mestrado para melhorar o meu salário, para melhorar o meu diploma, né? Ser mais graduada, quem sabe um doutorado, para eu alcançar mais coisas, ter mais objetivos maiores, ter uma ambição ali, uma escala de progresso, certo? No trabalho, todo mundo fica satisfeito em ser o estagiário para a vida inteira? Não. Você não vive numa sociedade que fica feliz, tranquila, calma, de ficar sempre com o mesmo salário mínimo para sempre. Isso é bom? Vou falar que não, gente. Eu não... Não é salário mínimo. Hã? Quanto mais você recebe, mesmo que não seja um salário mínimo, pode ser um bom salário, mas mesmo assim, quer mais. Você sempre quer mais? Sim, isso não é errado, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente, se é errado ou não. Mas a vida, a sociedade que a gente vive é desse jeito. Eu não sei vocês, mas a gente é pressionado de todos os lados a crescer socialmente, a crescer profissionalmente, a crescer financeiramente, a crescer, filosoficamente. Você também tem que ter papos mais profundos para, né, crescer com Instagram, crescer com tudo, né? Tudo você é obrigado a crescer. Você ter essas ambições. E calma que a gente vai falar sobre isso. Não é ruim, não é de todo ruim. Só que essa busca por sempre crescer, por sempre, sair ali da sua posição, do seu estado que você está, não deixe espaço para as coisas básicas, para as coisas triviais. Não deixe espaço para as pequenas coisinhas que a gente faz no dia a dia. Falando agora de igreja.
como a gente enxerga essa visão de sempre crescer na igreja. Tipo assim, você tem que ter uma ambição no contexto de igreja. Não sei vocês, mas eu já ouvi muitas vezes que nós temos que viver a nossa vida para deixar um legado. Ninguém nunca ouviu isso? Eu já ouvi demais. Talvez eu já tenha falado essa besteira aí também. Com certeza eu tenho falado. Mas já tem esse discurso aí, que você tem que viver para deixar um legado. Você tem que viver para fazer a diferença. Para você ser lembrado, né? Não só da igreja, né? Fora da igreja também, você tem essa visão. Olha, um outro exemplo. O que a gente considera um crente, um jovem missionário de sucesso? É aquele cara que sai para fazer um trabalho missionário lá num país pobre, em que ele dá o almoço dele para as outras crianças que precisam mais, e é aquele cara que saiu do conforto dele. Aquilo ali é um missionário. Aquele cara ali é mais crente, ele está mais perto de Deus. Eu não sei vocês têm a mesma visão que eu. Mas durante a minha adolescência, eu achava que para eu ser crentona, eu tinha que fazer isso, sabe? Eu tinha que... que negócio é esse de ficar aqui na minha vidinha, na minha igrejinha? Eu tenho que sair, eu tenho que fazer outras coisas muito grandes, eu tenho que levar o evangelho a todos os povos, línguas e nações e fazer as coisas. Isso está errado? Não está errado. Mas muitas vezes essas motivações, elas roubam coisas muito importantes para nós, que nós só encontramos no trivial, no dia a dia, nas pequenas coisinhas, sabe? Sim. Sabe o que acontecia comigo? Tipo... Ai, não posso... Tá gravando, gente! Ai. Mas sabe o que acontecia comigo? Tipo assim, antigamente, quando eu era novinha, né? Outras igrejas, outros tempos, ó Deus. A gente tinha meio que uma disputa, assim, na igreja. Se o fulaninho lá levava 2 jovens para a igreja, eles iam 3 domingos seguidos, a gente já ficava assim, caraca, fulaninho ali ele vai pro céu, porque já levou 3 para Jesus. Já tem, 3 amigos dele. Gente, eu me sentia frustradíssima, porque as minhas amigas não viviam, não firmavam. Elas só iam para arrumar namorado, para a mesma igreja que eu. Era só para... Nossa, tá gravando, meu Deus. Acho que... Oh, Deus. Mas... eu me sentia frustradíssima, porque os meus amigos eu não conseguia, tipo assim, levar alguém para Jesus e ele virar um crente saudável, frutífero e firmar na igreja. Isso me frustrava. Eu pensava que eu tinha que fazer coisas muito grandes, sabe? Porque ali eu ia estar servindo o papel de crente e tal. Só que essas coisas hoje, principalmente hoje, eu enxergo um grande problema nisso, né? Nesse pensamento. Porque qual que é o problema da ambição? Vocês já ouviram falar do conto de Ícaro? Já, né? Eu li isso essa semana. Mentira! Você sabe o que eu tô falando, né? Você tá lendo o mesmo livro que eu tô falando? Mas tá, o conto de Ícaro, na mitologia grega, é mais ou menos assim, vou passar bem rapidinho. Eu esqueci o nome do pai do Ícaro. Você lembra? Eu li hoje. Esqueci. Enfim. Na mitologia grega, tinha Ícaro e o pai dele que ficaram presos num labirinto lá, porque o pai de Ícaro tinha ajudado a filha do rei a fugir com um amante, e o rei, como punição, prendeu a Ícaro e o pai dele num labirinto que o próprio pai tinha feito, e ele era impossível de ser transposto por meios terrenos. E o rei dominava a terra e o mar. E a maneira de se escapar daquele labirinto seria voando. E aí o pai de Ícaro, ele era muito criativo. Ele era conhecido como o ser mais criativo da mitologia lá de grega, em Atenas. E muito criativo, juntou cera, penas de animais, tá? Fez asas para Ícaro e para o pai dele. Fez asas para eles e eles tinham que basicamente voar para sair do labirinto. Só que ele fala, Ícaro, filho...
tome cuidado com o sol, porque se você ficar hipnotizado pelo sol e subir muito alto, as suas penas vão, a cera que cola as suas penas vão derreter, vão se aquecer e você vai cair e vai perder as suas asas. E aí o que acontece, né? O conto de Ícaro é exatamente isso. Ele fica encantado, eles voam, conseguem começar a voar, sair do labirinto, e ele fica encantado pelo sol e sobe até o sol aquecer a cera das suas penas e ele cai e morre. E aí essa é a grande discussão, né? Mitologia grega traz sempre a filosofia junto, né? A ambição de Ícaro o levou à morte, porque ele, extasiado pelo sol, pelo desejo maior do que ele podia alcançar, o levou a cair, morrer e perder as suas asas. E esse conto, por mais assim que seja parte da cultura grega, talvez esteja um pouco distante da nossa realidade, fala um pouco sobre ambição. E eu queria que a gente pensasse agora nos personagens bíblicos, né? Tem o personagem da cultura mitologia grega e o personagem bíblico. Como que foi a história de Adão e Eva? Por que aconteceu de eles pecarem? O que motivou o coração de Eva lá a pegar a maçã? Qual que foi a lorota que a serpente contou para que ela caísse? Para que ela comesse do fruto e se tornasse igual a Deus, certo? E isso corroborou na queda. Nós temos outros exemplos de ambições na Bíblia. A Torre de Babel é um exemplo de que o homem, a humanidade, queria crescer, caminhar e chegar a Deus e perdeu tudo por tamanha ambição. E aí eu queria que a gente abrisse um texto. Abre alguém aí, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Para ler 9 versículos. A gente começou atrasado, então não acabou a minha hora ainda não. Tá bom. Filipenses capítulo 2. Quem achou, lê aí para mim, o 1 ao 9. Fiquem com essas imagens nas cabeças, né? O conto de Ícaro, como que foi Adão que perdeu o propósito de vida pela ambição que dominou seu coração de querer ser igual a Deus. Portanto, se existe alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Certo, exatamente isso. Tem um outro texto da Bíblia que é muito conhecido, nem vou abrir porque vocês já sabem de cabeça, é Isaías 53, que fala em como Cristo foi humilhado no caminho à cruz. E esse texto de Filipenses prova exatamente isso, né? Se a gente se acha melhor que os outros, a gente está muito errado. Tem que considerar sempre os outros maiores do que nós mesmos. E aí, se a gente for pensar na história da Bíblia, né, Jesus vem e ele assume um papel totalmente diferente daquilo que a gente está disposto no nosso coração, daquilo que a gente ouve hoje em dia, que a gente tem que crescer. Jesus vem e no maior ato da história do mundo inteiro, ele, como rei de todas as coisas, ele deixa o seu trono e vem e assume a posição de servo, de mais humilhado dos homens. Qual é o sentido disso? Qual a lógica nisso? Não há lógica. Foi isso que o Mateus orou na oração dele pela Silvana, que Deus age sem lógica. Ele contraria a lógica humana. Então, por que a gente tem que querer crescer? Tá errado isso, eu querer crescer no meu emprego? Tá errado isso? Tá errado eu querer ser uma pessoa diferente, eu querer, sei lá, ser uma grande profissional, ter um salário bom? Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Mas o problema é que, às vezes, nós esquecemos daquilo que está lá no versículo 9 de Colossenses, quando a gente leu. Versículo 9 e 10.
de viver a nossa vida em todos os aspectos para a glória de Deus. O problema da ambição é porque a gente perde o foco na glória de Cristo. A gente perde o foco quando a gente vive para nós mesmos, quando nós nos esquecemos da importância da Bíblia no nosso dia a dia. Esses desejos por ambição no nosso coração, eles se tornam uma ambição egoísta. E na Bíblia tem vários textos que falam sobre ambições egoístas. E quando a gente quer ser um grande profissional só para satisfazer o nosso ego, tá errado. Mas é tipo até a questão, por exemplo, da piedade. Por mais que nós não vamos alcançar o master, tudo, a piedade em si, a gente busca, porque para evoluir, né? Eu penso que no caso é tipo assim, é certo a gente buscar evolução. Só que não me esquecer que tipo, você nunca vai ser uma pessoa superior, entendeu? Tipo, acho que é certo buscar crescer, mas não é certo se achar um superior. Sim, sim, com certeza. O texto de Filipenses fala bem isso. Se você acha que você é melhor do que os outros, você está errado. Tem que colocar sempre os outros acima de você. Mas como que a gente, então, consegue atingir os nossos objetivos profissionais sem estar em uma posição de pecado? Só quando a gente afunda a cara na Bíblia todos os dias e vive uma vida piedosa nas mínimas coisas que a gente faz. E era aqui que eu queria falar sobre a maior dificuldade que nós temos é viver o cristianismo no nosso dia a dia. Por mais trivial que esse assunto seja, por mais maçante que a gente já esteja acostumado com isso, é o ponto mais difícil. É você viver a verdade do evangelho nas mínimas coisas que você faz. Isso é muito mais difícil. Sabe por quê? O problema da ambição é que errada no nosso coração, porque a queda ela nos traz isso, né? O pecado dentro de nós sempre vai nos levar a tomar decisões mais egoístas, sempre vai nos levar. E isso, quando nós não sabemos, quando nós não vivemos e buscamos conhecer a vontade de Deus no dia a dia, ler a Bíblia, orar, e aí eu falo dos meios de graça, daquilo que todo mundo já tem que fazer sempre, ler a Bíblia, orar e estar em comunhão com a igreja. Isso aqui eu já estou partindo do pressuposto que não precisa ser falado. A gente sabe que é importante, sabe que precisa fazer. Mas quando a gente não tem isso, a gente perde o foco principal, que é glorificar a Deus acima de todas as coisas, e a gente perde a valorização das pessoas que estão próximas a nós, assim como a valorização das coisas triviais, das coisas pequenas da nossa vida. Eu acho assim, o importante, e querendo ou não, uma hora ou outra, o ego pega a gente, né? Acontece. Por mais que às vezes você tenta ser o mais humilde possível, uma hora ou outra você percebe que você se exaltou um pouco no seu coração e você se achou um pouco mais do que qualquer outra pessoa que seja, né? E eu acho que o importante da gente como cristão é de reconhecer mesmo, né? Porque eu acho que o maior, assim, privilégio, acho que do cristão é de reconhecer que ele está errado e de, entendendo que ele está errado, de pedir perdão. E eu acho que aí entra, assim, uma grande dificuldade, né? Porque aí, como é que fala? Para você se gloriar, né? O ego vai lá em cima e para você reconhecer, até que tudo bem, mas para você chegar e falar com a pessoa que você errou, aí já é para quebrar o seu ego mesmo e é uma coisa muito difícil. Pelo menos para mim, assim, de fazer, de chegar com a pessoa e falar assim, olha, me perdoa porque eu fiz isso errado com você, né? Ou quando a gente erra mesmo. É muito difícil, é muito difícil. E se a gente não faz, lê, ora e vive em comunhão com a igreja todos os dias, se a gente não faz isso, a gente vai abraçar filosofias que nos levam a acreditar que está certo eu ser a melhor pessoa do mundo para eu ser reconhecida. Por mais que você fale, eu não acredito nisso, eu sou humilde, eu faço isso para Deus, é para minha família. Gente, se a gente não faz, se Deus não está latente na cabeça, nos confrontando todos os dias, você vai abraçar outros princípios. E quando você perceber, você já está lá, está lá no pódio que você construiu para si mesmo. É a brasa, né? Como assim? Longe da fogueira, fria. Aí, Comentário pentecostal. Pois é. Aleluia, arrepiei. Pode É ir. engraçado
como um ponto onde a ambição é errada e acerta, tipo, a raiz é o orgulho, né? Igual o Walter falou do ego, alguma hora vai pegar. Então, às vezes você está buscando, você está da maneira que teria que ser, mas daí vem o orgulho e essa ambição torna egoísta, né? Mas a ambição nunca é pecado. Ambição não é pecado. Ambição é pecado. É pecado. Não tem um tipo bom de ambição e um tipo mau de ambição. Quando se fala que é ambição, é algo que nasce do orgulho. Entendeu? Hoje não. Aí eu vou adiantar um pouco do livro. A ambição hoje, eu não sei se você ia falar sobre isso. Desculpa. Acho que não, acho que não. Mas hoje em dia, na sociedade, a ambição não é um vício. Ambição é um... Almejar alguma coisa. Não, a ambição é... É tipo. É uma característica, é uma... Não, é tipo um objetivo. É uma qualidade? uma qualidade. É uma qualidade. Essa é a palavra. É. A ambição hoje na sociedade É uma qualidade. É uma qualidade. Algo que antes, na sociedade mesmo, era algo vista de olhos ruins. Enquanto que, se você se conformar com determinada situação, hoje é um vício. Falar com uma pessoa conformada é algo assim, inadmissível. Enquanto que a ideia de conformado é você ser grato por uma circunstância que você sabe que você não merece. Entendeu? Só que a conformidade não significa uma letargia. Lembrar disso também. Não é porque a pessoa é conformada com a circunstância que ela vive, que ela não pode planejar e almejar coisas maiores. Mas, lógico, sempre viver de acordo com a vontade de Deus. Então, ambição é pecado. É pecado. Não tem ambição boa. Peguei na cabeça da ambição egoísta, assim, tipo, mas não. Eu pensei no sentido de. Não, eu te entendo. De vontade, de eu sei. querer, sabe? Eu sei. É só uma redefinição do termo mesmo. Mas eu sei que. Mas até, tipo, até a nossa piedade é orgulhosa. Então, tipo, quem nunca. Nossa, nesse texto, vou falar pro Adam, o Adam vai falar, caraca. Agora tá. Às vezes até de humildade, assim, falar, nossa, eu fui humilde. É o que mais acontece. Gente. Você percebe, mas 90% das vezes você não percebe. Quando a gente é mais, assim, tinha uma idade menos avançada, né? E às vezes um amigo nosso, quando começava a trabalhar, ele começava a jogar na cara, né? Ah, vendo aqui, eu compro isso aqui, eu trabalho, você não Ô, louco! Era desse jeito. Ô, louco, não é nem disfarçando, né? Não é nem tipo. Ai, ai. Mas tá errado você dar o seu melhor no seu trabalho e querer fazer um trabalho excepcionalmente bem feito? Não? Sabe uma coisa que eu fico pensando, questão de, tipo, dinheiro, por exemplo? Tem um texto na Bíblia que eu não lembro onde fica, que fala que é mais fácil um camelo passar por um fio de agulha do que um rico entrar no céu. Aí eu fico pensando nisso e falo, meu Deus, e agora, né? Ai, ai. Não, tipo, porque a gente quer sempre o mais, entendeu? Aí, tipo, nossa, eu tenho que ter, mas não posso ser rico, entendeu? Entende? Eu entendo. Mas... eu entendo o que você quis dizer, jogar na nossa cara. Não. Tô brincando, Max, eu entendi. Não, assim, a questão que eu ia falar é porque a gente tem que policiar a motivação do nosso coração. É isso. Isso aí é fundamental. É isso. É isso. É isso. Ainda bem que Deus não falou rico até aqui, senão o ser humano ia até na risca ali. Pode crer. Mas é tudo uma questão, a discussão assim maior. É pra gente voltar as nossas atitudes corriqueiras para aquilo que nos motiva a fazer. Eu não sei se eu acho que eu vou conseguir passar isso, mas era isso que eu queria passar, sabe?
de que você tem que dar o seu melhor no trabalho. E, por exemplo, eu que sou professora, ou meus alunos me perdoem, que eu sei que eu estou muito longe de ser uma boa professora. Mas eu preciso tentar dar uma aula muito, muito boa, cada vez melhor, porque é ali que eu estou exercendo a gratidão que eu tenho a Deus pelo serviço que Ele me deu e uma maneira de corresponder à redenção, sabe? Se a gente esquece de glorificar a Deus nas pequenas coisinhas da nossa vida, aí a gente vai querer dar aula, eu vou querer ser a professora boa só para eu ser aplaudido e falar, caraca, que professora boa. O que meus pais falam é, tipo assim, e que eu até realmente acredito, é tipo assim, se você é bom em alguma coisa, não é porque você é bom, entendeu? Se você tem algo de bom, é por causa de Deus, não é por você, entendeu? Porque você é ruim, não importa. Agora, se você faz alguma coisa boa, não é porque você é bom naquilo, é por causa de Deus. Aí, tipo, acho que isso meio que... Sim, com certeza. E a gente esquece das coisas. Essa é a grande chamada, sabe? Não esquecer o porquê que a gente tem que trabalhar. E se você fica pensando, nossa, será que eu tenho que querer ganhar mais? Então, tem que pensar, por que eu quero? Como que eu glorifico a Deus nisso? Como que Deus ele é engrandecido através dessas pequenas coisas? E quando a motivação é correta, quando há frustração, quando não tem aquela produção pela qual você tanto almejava, mesmo você se empenhando ao máximo, você não se frustra. Agora, quando a sua motivação é isso, é o crescimento, é essa ambição e tal, e alcançar novos pódios, assim, e ser visto, aí muita gente dá com os burros na água. Porque a motivação e o sustento da sua esperança estava naquilo. Quando isso não acontece, a pessoa se chafurda no sentimento de validez, entendeu? Então a motivação ela ajuda nesse sentido também. Respondendo a a respeito da riqueza e todas essas coisas, eu acho assim, o que ele estava querendo dizer naquele momento é porque às vezes quando a gente tem muitos recursos ao nosso dispor, quando nós controlamos muita coisa, pode acontecer de eu achar que tudo está no meu controle. Sobe a cabeça, né? Tipo assim, eu estou doente, vou falar com Deus, vou pedir a Deus para sarar? Não, né? Eu tenho dinheiro, eu vou no melhor hospital lá, eu pago para o melhor médico, ele está à disposição a qualquer hora para mim, eu compro o melhor remédio na hora que eu quiser, né? Se tiver qualquer problema na escola, eu tenho dinheiro, eu pago, né? Para lá e eu consigo, meu filho vai estudar lá, eu faço qualquer coisa. E aí, a partir do momento, desse momento, você não está confiando mais em Deus para fazer as coisas. Deus de si mesmo. E é muito fácil para quem é rico, né? Para quem é pobre, não. O pobre lascado, o pobre lascado, qualquer coisa que acontece, ele não tem condição. Então, ele não tem a quem recorrer, glória a Deus. É por causa disso que tem muita gente que não pode ser rico. Porque tem muita gente que não, assim, se ele ganha um pouquinho mais de dinheiro, o coração dele vai lá em cima, ele quer pisar nos outros. Mas é porque eu acho, assim, que a gente, por não conhecer quem Deus é, e não conhecer o que Ele quer para nós começamos a criar a nossa própria concepção de nós mesmos, né? Talvez eu filosofei demais. Mas basicamente isso que eu queria dizer. Não, eu quis dizer no sentido depreciativo. Talvez eu viajei demais. Mas é basicamente isso. Quando a gente não conhece a Bíblia, a vontade de Deus, o pleno conhecimento da vontade de Deus, sabe? A gente vai achar que o nosso valor está nas coisas que a gente faz, no quanto a gente alcança os nossos objetivos, em quantos check a gente dá na nossa lista de tarefas. E a gente acha que é só isso. Em contrapartida, quando a gente entende quem Deus é, o que Ele tem para nós, o que nós temos que fazer para glorificar a Ele, as coisas nós fazemos no sentido de glorificar a Ele, não pensando no nosso nome e na nossa segurança, na nossa confiança, mas nele. E aí, eu estou terminando, pelo amor de Deus, calma aí. Mas o que eu queria falar... Ai, anda... Gente, pois eu juro, no começo da semana eu falei, vou falar Colossenses, vou fazer um apanhado geral, 4 capítulos. Eu não consegui passar do primeiro, já ia dar muito tempo, e olha que deu mesmo. Mas, assim, a gente tinha falado que um trabalho missionário é uma coisa difícil, que eu achava que era uma coisa que tinha que ser feita para eu ser mais crentona lá, mas eu entendi bem recentemente
bem recentemente mesmo, eu não nego para vocês, que mais difícil do que eu sair para, sei lá, cumprir o chamado de Deus em um outro país, é eu ser crente dentro da minha casa, com a minha família, com a pessoa que me irrita, na minha realidade, com os amigos, com os vizinhos, com aquele amigo chato que você não quer saber se ele tá bem ou não. Oh, Deus, me perdoa, mas que... já fica... O quê? Falando sobre isso aí, ó. Olha só. Pode falar. Revela meus pecados aí. Não, deixa eu confessar o meu. Ixi. Teve uma vez que eu e a Renata, ano passado, a gente foi lá em Fortaleza. Foi lá em Fortaleza. E aí a gente saiu lá à noite. E aí, sei lá, tipo 50, eu pensei, nossa, eu vou falar do evangelho com essa galera que tá aqui. Aí eu fui num grupinho lá, falei do evangelho e tal, não sei o quê. Foi legal. No final, o pessoal dela partiu. Porque eu peguei o evangelho. Nossa, né? Aí, tipo assim, aí eu volto pra cá, não consigo falar do evangelho com pessoas que eu convivo todos os dias no trabalho. Olha que loucura! É mais fácil. O pessoal que eu vi uma vez na vida, é fácil, não sei o quê. Quem não conhece, né? Oxe, pois é, sai aplaudido de pregador. E aí, quando você tá lá no dia a dia com pessoas que te conhecem, sabem dos seus defeitos, sabe? É difícil. É difícil. Quem nunca quis mudar de cidade e falar, eu vou recomeçar a vida do zero, preciso mudar de cidade para eu recomeçar a vida do zero. Eu tô orando para Deus me dar o meu doutorado lá, bem na Conchinchina, para eu recomeçar a vida do zero há muito tempo. Aí eu venho e sou confrontada com essas coisas aqui, sabe? E... Às vezes a gente pensa que só o que tá errado foi o que a gente começou aqui, né? Se a gente for para outro lugar, Outra personalidade. Gente, que ilusão. Não é isso que Deus quer pra nós. Deus quer que nós sejamos crentes lá, ó, com aquele amigo que tu vê todos os dias, que você não quer, pelo menos eu sou assim, né? Não, eu não gosto nem de falar oi, tudo bem, bem e você, porque eu nem quero saber se a pessoa vai começar a falar coisa lá que eu não quero saber. Oh, Deus, me perdoa. Ela falou bem na oração. Gente! Nossa, Jesus Cristo, eu não percebi. Ai, eu não percebi. Pois é, gente. Não tem mais o que falar. Eu acho que eu perdi um amigo depois dessa palavra. Oh, Deus. Quem não sabe quem que é ainda não. Não dá mais detalhes. É. Pois é. Mas é muito mais difícil ser crente nessas coisinhas assim, sabe? E é pra essas coisinhas que Deus chama a gente pra exercer a piedade e a paciência. É pra ouvir o desabafo do amigo que você não quer ouvir, que você não tem tempo de ouvir, que você tem coisa pra fazer, mas que você tem que ouvir, porque é ali que você tá exercendo o cristianismo. É ali. É ali. É com os vizinhos que vê os seus defeitos, é com a família que te irrita, é com tudo, é com essas pessoas que a gente exerce o cristianismo. E aí, eu quero falar mais coisas, tem outro livro ainda para citar. Peraí, tá acabando. Pode falar. Só a gente tem aquela ilusão também que seria mais fácil se tivesse um funcionário, né? Sim. E isso aí é desculpa, porque a gente não tá lá. Desculpa, Se a gente tivesse lá, pode crer. A gente ia falar que aqui é mais fácil. Então, Pode crer. não é uma coisa, não é pra ser fácil. Né? Não. Acaba que você também acaba sendo do seu cotidiano aquilo, né? Aquela realidade. Então, E a motivação vai ser diferente. Às vezes você tá na missão, E a gente... na motivação correta. E a gente gosta de postergar as coisas, né? A gente fala, não, quando eu for uma missionária de sucesso, aí sim eu vou ser a crente, vou ter atingido o meu grau de cristianismo que eu tanto almejei. Quando eu ganhar a liderança lá da diretoria no final da eleição, aí sim, rapaz, aí vocês vão ver uma crente. Quando eu, sei lá, quando o pastor me pedir para... Ai, gente, Deus perdoa meu coraçãozinho. Mas quando o pastor falar assim, Wesmar, ora para nós na escola bíblica lá, quando ele falar meu nome, aí, rapaz, eu vou estar satisfeita, porque ele lembrou do meu nome, ele lembrou quem sou eu. Gente, a gente é motivado por essas coisas. Se vocês não são, eu tô me
escancarando aqui meu coração pecador. É. Chegar em casa e falar assim, nossa, amor, você viu? A Lesmar é desse jeito. Pois é! Nossa, velho! Eu fiz tudo errado. Pois é, você viu que menininha ruim. Dava até uma cuspida assim, né? O Esmara. Ela era assim, né? É, foi vocês que não sabem. É muito pior. Mas, querendo ou não, essas coisas ainda têm um lugarzinho no nosso coração. A gente fica querendo um aplausinho, querendo um reconhecimento. E isso é sinal porque a gente tem ambição no coração e a gente enxerga o evangelho como uma escada. Por mais que, estamos aqui numa igreja reformada, bíblica, não sei o quê, o nosso coração não é bíblico, ele é pecador, ele é igualzinho. E às vezes até por isso a gente se orgulha, né? Pode crer, se orgulha e faz chacota. Dos outros. Aham. Não, Não acontece. Vou desabafar. Não, eu já fiz isso também. Ainda mais eu, né? Que já vi todos os lados. E a Assembleia eu nunca fiz. Denise que o sabe, né, Denise? É casou com uma, né? Pois é, amor. Oh, meu Deus. Gente, tá gravando, gente. Cala a boca. Tá bom, tô acabando. Parece que virou meio... Mas tá. Eu queria dizer que é mais difícil a gente viver nas pequenas coisas do dia. É muito mais difícil ser crente nessas coisas. E uma prova muito boa que eu também estou experimentando esses dias é porque o livro do Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que aqui já tem muitos leitores assíduos, né? A Luísa, o Adam, o Gabriel aí já pode me ajudar, se vocês quiserem me corrigir aí. Não sou especialista. Mas ele traz para essa discussão sempre. Pelo menos a impressão que eu tenho, de que ele sempre, o livro, eu não sei se vocês conhecem, não é possível, né? É o diabão ensinando o diabinho como que ele vai tentar a pessoa, né, a se desviar dos caminhos do inimigo, que é Deus. E ele traz a discussão de tomar a atenção do paciente dele, que é a pessoa que ele está tentando desviar, para as pequenas coisas do dia, para as mínimas coisas. São nessas coisas que a gente é pego pelo diabo. São nessas coisas que são mais difíceis de nós servirmos a Deus, nas coisas do nosso dia a dia, lidar com a família, lidar com as pequenas coisas. É aí que a gente é pego. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, se a gente não vive em comunhão com a igreja constantemente. São nessas coisas que nós somos pegos, não são nas grandes. E vocês falaram de sofrimento, né? Quando a gente sofre, geralmente a gente se aproxima mais de Deus, sim. A gente se aproxima. E no livro é uma prova disso, porque o livro foi escrito um pouquinho antes da Segunda Guerra ali, em 1942, professores de história que me corrijam aí se eu estou errado ou não. Mas 42 tinha aqueles rumores de Segunda Guerra Mundial, então era um cenário de extremo sofrimento. E aí, quando ele aborda esses assuntos da guerra no livro, ele fala, na época de sofrimento, normalmente o paciente fica com o coração mais voltado para Deus. Aí é mais difícil, nós temos que usar estratégias mais elaboradas para tomá-lo de volta para os caminhos obscuros de Satanás. Mas no dia a dia você tem um monte de artimanha para ceifar a vida dele, para fazê-lo se voltar para o caminho do diabo. Aí eu vou só ler um pedacinho aqui para acabar, que eu achei bom demais, gente, que foi um tapa na minha cara demais, pelo amor de Deus. Que diz assim: faça o que fizer, é o diabão falando para o diabinho. Sempre haverá alguma benevolência, bem como alguma malícia na alma do seu paciente. Então, sempre vai ter um lado bom e vai ter um lado mal. Por mais que a gente seja mal de natureza e o pecado esteja implantado no nosso coração, a gente sempre vai olhar com um olhar bondoso mascarado, né? Uma bondade mascarada sobre algumas coisas da nossa vida, né? Ninguém aqui sai chutando os mendigos na rua, todo mundo tem um senso de bondade, assim. Ou não. Nossa, Matheus, você é assim? Perdão. Então você, só para deixar claro. O negócio é direcionar a malícia para os seus vizinhos, com quem ele topa todos os dias, e transferir a sua benevolência a circunstâncias remotas, dirigindo-a a pessoas que ele não conhece. Sabe aquela gente que... Ai, gente, vocês vão me perdoar, viu? Mas eu vou falar.
Sabe aquela pessoa que sofre lá quando um famoso acontece alguma calamidade, mas não consegue sofrer junto com o vizinho que está mal? Que não consegue sofrer junto com a família que está passando por uma dificuldade? Que fica tão preocupado com... gente, tô falando que não tem que se preocupar e se entristecer com catástrofes que acontecem com pessoas famosas? Não é isso que eu estou falando. Que está errado fazer isso. Mas que a gente tem que se policiar, porque senão a nossa bondade vai ficar para as pessoas que estão mais longe de nós, e a nossa maldade, a nossa irritação vai ficar para as pessoas que estão perto. E isso não é vida real. É tipo aquela frase que fala do pessoal lá daquele programa lá, que o pessoal tipo, que nem conhece, às vezes fica torcendo pra tal pessoa ganhar, que nem conhece, mas o amigo lá que tá do lado, você não torce pra ele conquistar um emprego, ganhar, entende? Tipo, é mais fácil você torcer pra coisas de pessoas que você nem conhece, anda sendo mais fácil do que pra pessoas que você tem convivência. Sim. Você não vê os defeitos, né, do famoso lá, que você gosta. Não tá errado você ter famoso que você acha legal. Claro que não tá errado isso, não é isso. O que tá errado é transferir a bondade só para esses casos e esquecer dos próximos a nós. E a gente tem que se policiar. Pode crer. Sim. Você admirar a mãe do seu amigo, Nossa. e você não admirar sua mãe. Nossa. Mandou bem. É mais fácil amar alguém fora da sua família do que sua própria família. Sim, exatamente, é isso. É difícil, gente, é difícil a gente exercer, e a gente tem que exercer o cristianismo nessas coisas, com essas pessoas. Tem que exercer, e o caminho, vocês sabem, é lendo a Bíblia, orando e vindo para a igreja. É assim que a gente tem forças para fazer essas pequenas coisinhas, sabe? Não é fácil, mas se a gente vive a vida sem pensar nisso, a gente é tomado por qualquer outro pensamento que está longe da Bíblia, que está longe. Deixa eu terminar aqui, peraí. Assim, a malícia se torna totalmente real, né? Porque está próximo com os vizinhos, com a família, e a benevolência, em grande parte, imaginária. Não há nenhuma vantagem em inflamar o seu ódio contra os alemães, porque Segunda Guerra, né, o nazismo e tal, se ao mesmo tempo um hábito pernicioso de caridade estiver tomando forma entre ele e a sua mãe, seu chefe e o homem com quem ele topa no trem. Então, foi isso que a gente falou, né? Não faz sentido a gente amar as pessoas que estão longe e as de perto a gente não ter paciência para lidar e não querer ouvir e não querer viver a vida. E o exercer o cristianismo lá, os versículos 9 e 10 de Colossenses capítulo 1, fechando, eu imagino que o desejo de Paulo para essa igreja era que eles conhecessem a Deus plenamente, que eles aprofundassem, enfiassem a cara na Bíblia para conter todas aquelas primeiras heresias que a igreja estava vivendo, que eu citei, e só contém heresias lendo a Bíblia e orando e estudando muito, e pegasse esse conhecimento de Deus e trouxesse ele para o dia a dia, né? Para viver uma vida lá, como que ele fala? Uma vida de maneira digna, viver de maneira digna e podendo agradar a Deus em tudo o que estiverem fazendo. Então, o meu apelo, basicamente, era isso, sabe? É o que Deus tem falado para mim. Nesses últimos tempos, eu espero que eu não tenha falado demais de mim e que Ele tenha falado um pouquinho com vocês sobre isso. Para a gente exercer o cristianismo nas coisas que estão mais próximas da nossa realidade, porque é muito mais difícil, mas é aí que ele realmente transforma a nossa vida, né? Meu celular ainda é 8h28 ainda, tá? Epa, então peraí, que eu vou ler uma carta para vocês. Nesse livro, Paulo está justamente fazendo isso. Ele escreve essa carta para ajudar os crentes a combater essas heresias, né, que estavam surgindo. E como é que Paulo ajuda aquela igreja a combater essas heresias? Os crentes deveriam ter um conhecimento mais profundo dos mistérios dessa nova seita que estava surgindo? Não. Paulo, nessa carta, ele escreve as maiores sentenças que apontam para a divindade de Jesus. É impressionante essa carta. Ela é pequena, mas tem sentenças assim extraordinárias sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre a natureza de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Como é que se combate a heresia de acordo com Paulo nessa carta? Conhecendo Jesus. Porque quando você conhece a Jesus, você não é tragado por essas coisas equivocadas que inevitavelmente vai acontecer. Exatamente, né? Aí tem aquele famigerado texto lá de Colossenses, a supremacia. Oxe.
Ah, perdão. Sério? Perdão, meu Deus. Ada, obrigada. É aula de português aqui. Eu sou de exatas. Eu posso usar essa desculpa? Posso? Já falei tanta abobrinha hoje. Mas aquele famoso. Nossa, gente. Espera aí que você destruiu todos os meus pilares gramaticais aqui. Ter que corrigir uns 30 slides de português. Chegar em casa. Mas é aquele texto famoso lá sobre a supremacia de Cristo, né? Que ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude de todas as coisas, que daria para fazer 60 pregações em cima daquele texto. Mas é muito bom, fica aí de lição de casa para vocês entregar na semana que vem, para contar como presença. Leia aí Colossenses, depois meditem nele. Mas era isso, gente. Vamos orar. O Adam, você ora para nós?